Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui para a Escola de Sabedoria para mais uma aula ao vivo gratuita toda semana para você aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, você que já está aí comigo ao vivo no dia de hoje. Eu quero te convidar a deixar aí um like, a também compartilhar esse vídeo, porque essa é a sua forma de retribuir aquilo que nós estamos fazendo aqui toda semana, entregando para você estudos bíblicos, conhecimento bíblico, revelação da palavra de Deus de forma gratuita, aqui às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Então, a única coisa que nós te pedimos é que você contribua aí com o seu like. Com certeza você vai gostar do assunto e da nossa aula de hoje também, não somente do assunto dela, mas também da aula de hoje, que tem um tema muito bom para nossas vidas. As 5 vozes. Você sabia que a todo momento a sua atenção é disputada? Hoje, uma das coisas mais importantes e mais disputadas nos nossos dias é a atenção das pessoas. A todo momento você é bombardeado por informações, por imagens, por áudios, por anúncios que buscam prender a sua atenção. E no meio de toda essa guerra de atenção, há também uma disputa entre o mal e o bem para reter a sua atenção. A todo momento, o inimigo das nossas almas, ele luta para tirar a nossa atenção daquilo que é importante. Então, eu quero te convidar no dia de hoje a já deixar aí o seu like, curtindo esse vídeo aqui e enviar, compartilhando aí para 5 pessoas a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre as 5 vozes. E para a gente começar a aula de hoje, a gente vai abrir a palavra de Deus, lá em João no capítulo 10. Abre aí a sua Bíblia comigo em João no capítulo 10, para a gente poder dar início ao nosso estudo aqui no dia de hoje, tá bom? Sejam bem-vindos vocês que estão chegando agora aí. Hoje nossa aula número 62. Vamos falar sobre as 5 vozes. Por que que nós precisamos aprender a controlar essas vozes? Porque somos nós quem vamos determinar onde vai estar a nossa atenção. Então, você precisa aprender quais são essas vozes que disputam com você pela sua atenção e como que você vai lidar com elas. Vou ler então aqui João no capítulo 10, no versículo 2, diz o seguinte: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, irmãos, a todo tempo em nossas vidas é como se nós estivéssemos em um ambiente repleto de vozes. É como se aqui no meu escritório tivesse nesse ambiente inúmeras vozes, todas clamando por minha atenção. Por exemplo, eu estou fazendo aqui com vocês essa aula agora, mas eu tenho aqui na minha frente um computador, mas eu tenho aqui um celular na minha frente, eu tenho aqui o telefone que pode tocar, tenho o barulho externo, tem as pessoas que estão aqui ao lado. Então, são inúmeras informações, inúmeras vozes. Além do reino físico, ainda existe o reino também espiritual, que também influencia nisso tudo. Por exemplo, à minha esquerda está a voz da mente, a voz da racionalidade, que busca nos manter seguro dentro dos limites conhecidos. Também ela vem para nos alimentar com o quê? Com racionalização, com medos. Existem vozes que estão ao nosso lado, como a voz da mente, que ela traz uma racionalização, ou seja, ela fala assim: não, não faz essa aula não. Olha só quantas pessoas tem aqui, tem poucas pessoas na live.
deixa isso para lá, isso não vale a pena. Ou seja, a voz da razão, ela traz medo, ela vem com pensamentos racionais para nos manter dentro dos limites seguros. Ela fala o seguinte: olha, você vai ficar aí passando vergonha porque ninguém vai assistir. Então, essa é a primeira voz que está nos cercando a todo tempo, é a voz da nossa mente, é a voz do cérebro, é essa voz que vem para trazer racionalização. Do outro lado, à nossa direita, há outra voz. Essa é a voz da alma. É uma chama. A voz da alma é uma chama ardente que anseia por liberdade, por conquistar, mas nem sempre ela encontra o caminho certo. Essa voz é uma voz do ímpeto, do impulso. Essa voz é aquela voz que quer sair, quer vencer, quer conquistar o mundo, quer fazer muitas coisas, tem muitos projetos, muitos sonhos. Essa é a voz da alma. De um lado você pode ter a voz do cérebro, a voz da razão. Do outro lado, a voz da alma. Podemos dizer que é a voz da emoção, mas também você pode ter lá no fundo, atrás, no fundo da sala, voz das pessoas. São as vozes das pessoas, com as suas opiniões, com as suas expectativas, com os seus julgamentos, tentando a todo tempo moldar quem você é e quem você deveria ser. Falando para você todo tempo: nossa, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Você deveria investir nisso daqui o seu tempo. Você deveria fazer aquilo outro. Mas eu não gostei disso daqui. Eu não gostei disso que você falou. Nossa, eu não gostei da sua roupa. Nossa, você não ficou muito bem assim. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Olha só aquela pessoa que interessante. Por que você não vai se relacionar com ela? A todo tempo, as pessoas estão tentando nos influenciar. E quando são pessoas que estão próximas de nós, queridos, elas trazem essas expectativas que ela tem ao nosso respeito e ela quer ser suprida nessa expectativa. Ela pode trazer também julgamentos, tentando moldar quem você é. Existe também uma outra voz. E ela às vezes está próxima, uma presença sutil que é a voz do inimigo. Essa voz ela vem sussurrando mentiras, tocando nas suas feridas emocionais, te lembrando do seu passado, te acusando, muitas das vezes usando pessoas ou usando traumas da sua vida passada para te atrapalhar, para atrapalhar o seu progresso, o seu crescimento, para atrapalhar você a correr atrás dos seus sonhos. A voz do inimigo está ao todo tempo tentando nos enganar, dizendo que nós não vamos conseguir, que nós não iremos vencer, que fazer algo relevante é para outras pessoas e não para nós, que fazer algo que realmente toque a vida de outras pessoas é para quem é famoso, é para quem é conhecido, não é para você. Essa sala, irmãos, onde estão todas essas vozes, é a sala da sua vida. Esse ambiente é a sua vida, reflete a nossa vida, onde estamos cercados por todas essas vozes, de forma que você está, provavelmente, em muitas situações, perdido, sem saber se você atende a voz da razão ou se você age pela emoção, ou se você age pela fé, ou se você vai atender a expectativa daquela pessoa que está próxima de você. Ou mesmo até você se sente oprimido, frustrado por causa da voz do inimigo que fica em todo tempo tentando te colocar para baixo. Esse ambiente confuso faz você ficar perdido, sem direção. Mas nesse mesmo ambiente que é a sua vida, existe ainda uma outra voz, uma quinta voz. Nesse ambiente de confusão existe também ainda uma voz no meio de toda essa confusão, que é a voz que te dá propósito. É a voz que te mostra o caminho que você deve seguir. Essa voz, diferente de todas as outras, ela é uma voz suave, ela é uma voz gentil, ela é uma voz cheia de amor. Essa voz é a voz de Deus. E ela fala ao nosso coração. Ela sussurra palavras de esperança, de direção e de propósito para nós. Talvez você não consiga ouvir. E se você não ouve essa voz, como que você vai
discernir aquilo que ela está te dizendo. E por acaso, se você consegue ouvir, você não consegue entender o que ela diz. São muitas vozes, reforçando os seus medos, a pressa da sua alma, a ansiedade, as opiniões das pessoas, as mentiras do inimigo. Tudo isso está ao mesmo tempo um turbilhão de informações sobre você, tentando roubar a sua atenção. E o que você precisa fazer então é decidir e colocar para fora uma revolta contra essas vozes estranhas e dizer basta. Você precisa dar um basta em toda essa situação que te rodeia. É como se você tivesse, eu não tenho como mostrar aqui para você agora, mas, por exemplo, lá na minha igreja, eu sirvo no Ministério da Sonoplastia. E por vezes eu estou lá operando a mesa de som da igreja. E não sei se você já viu, mas a mesa de som da igreja ela tem vários. O nome certo é fader. São o botão que aumenta e abaixa o volume. É como se você na sua vida tivesse o controle desta mesa de som e ali estão diversas vozes falando com você. E o que você precisa fazer? Tomar uma decisão. Decidir se revoltar contra essas vozes estranhas e abaixar todas elas, abaixar o volume delas, até o zero. Zerar o volume dessas vozes que você sabe que vem para tentar te tirar daquilo que Deus tem para sua vida. Para quê, pastor? Eu vou fazer isso. Para que você possa revelar a única voz que realmente importa para você. Para que você possa assim revelar a única voz que vai fazer total diferença na sua vida, a voz de Deus. Então, quando você decidir, e isso é uma decisão que você vai precisar tomar, calar essas vozes que falam todo o tempo com você e baixar o volume delas todas, impedindo que elas tirem a sua paz, te perturbem, te insiram nos caminhos errados. Enquanto você não fizer isso, você não será capaz de entender perfeitamente aquilo que a voz de Deus está dizendo. Então hoje eu quero, irmãos, que você que está aqui comigo entenda como nós vamos equalizar os nossos ouvidos espirituais para ouvir essa voz suave e transformadora do Espírito Santo que vem para nos dar a direção, para nos mostrar o propósito para as nossas vidas e nos guiar. Então eu quero falar com você sobre as 5 vozes que competem pela sua atenção. E você vai descobrir, entender quem são essas vozes e como discernir a voz de Deus em meio a todo esse turbilhão que está acontecendo na sua vida. Eu convido você, então, irmãos, a se deixar ser tocado pela voz do Espírito Santo. Eu quero que você deixe de lado todas as suas distrações agora. Eu quero que você pare onde você está. Se você estiver assistindo essa aula pelo celular, se você puder colocar um fone de ouvido, se você puder desligar a sua televisão, se você estiver assistindo no celular, se você estiver num lugar muito barulhento, você procura um lugar tranquilo, porque só assim você vai conseguir calar todas essas vozes que estão tentando te tirar do foco que é ouvir a voz de Deus, tá? E eu quero te convidar então a mergulhar comigo nesta aula aqui, nesta 1 hora onde nós vamos estar juntos buscando esse discernimento espiritual. Por quê? Quando nós abrimos espaço para a voz de Deus, a nossa vida vai ser transformada, sua vida vai ser transformada. Posso dizer com toda segurança, querido, se você abrir espaço para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para você, a sua vida vai ser transformada. Nunca mais ela será a mesma. As nossas decisões, elas vão ser iluminadas pela palavra de Deus. Você vai encontrar o seu propósito, o propósito que Ele tem para você quando? Quando você conseguir calar essas vozes estranhas e ouvir a voz do Senhor. Nós lemos no início dessa aula, né? João 10, 2 ao 5. Vou ler de novo aqui para vocês e depois eu quero mostrar para você a importância
de você ouvir a voz correta. Ó, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Se você é a ovelha do Senhor, você precisa ouvir. E aqui não é só escutar, é ouvir e obedecer. Ele diz mais: e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por quê? Que as ovelhas seguem o pastor? Porque elas conhecem a sua voz. João está fazendo um paralelo aqui com um pastor de ovelhas e a figura de Cristo, que é o nosso bom pastor. E eu quero mostrar, irmãos, para você aqui um videozinho da internet, do YouTube, para você ver como que as ovelhas devem se comportar e como que elas se comportam na realidade diante da voz do pastor. Fica comigo aqui nesses 2 minutinhos de vídeo aqui, que eu vou mostrar para você como que isso acontece, tá bom? Presta atenção aí que eu vou colocar aqui. Olha aí. São pessoas estranhas tentando chamar as ovelhas. Oh, what is E algumas pessoas estão tentando chamar ela. Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Tica, tica. Prestou atenção? Tica, 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 tica. Agora o pastor da ovelha. Look at them, look at them. Olha, levantaram a cabeça, tá vendo? Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Olha só como tá legal. Oh my God. This is Eles reconheceram. nice. Todos eles fizeram. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made them go away. Você viu aí, querido? Todas as pessoas fizeram um barulho parecido, né? Eles têm meio que um canto lá que eles chamam as ovelhas. E aí todas as pessoas que foram lá, as ovelhas não deram nem bola. Mas foi o pastor chegar perto, fazer ali o canto, aí elas já levantaram a cabeça. Aí ele continuou chamando, de repente, todas elas vieram. Por que que elas vieram? Porque, primeiro, elas reconheceram a voz do pastor. Então, não é por causa do barulho que se é feito, não é por causa do canto em si, mas é por causa do pastor. Então, você precisa aprender a ouvir a voz do seu pastor. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus na sua vida. Por quê? Porque é Ele quem vai dar a direção. Se todas as vezes, irmãos, que Deus falasse conosco, a gente levantasse a cabeça e corresse na direção daquilo que Ele está falando, nossa vida seria muito mais simples. Nossa vida seria muito mais tranquila. Então, eu quero discorrer aqui com você sobre essas 5 vozes que estão em todo o tempo lutando para ter a nossa atenção. A primeira voz, como eu falei, é a voz do cérebro. Essa é a voz da condição. Essa é a voz que está todo o tempo te lembrando do seu passado. Lá em Provérbios 3, 5 e 6, a Bíblia diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo aqui, ele nos lembra que mesmo que o nosso cérebro possa ser uma ferramenta poderosa, nós não devemos confiar na nossa lógica e no nosso racional. Por quê? Porque senão nós vamos apenas viver de condição. Muitas vezes você almeja algo grande, almeja uma bênção de Deus, um milagre
na verdade? Só que se você olha para a condição que você tem de viver aquilo, de fazer aquilo acontecer, você vai desistir. Então ele estava dizendo assim, não se apoia no seu entendimento, naquilo que você acha que vai ser possível você fazer, mas confia em Deus de todo o coração. Quando você é uma pessoa que ouve muito a voz do cérebro, você tem uma tendência que é ser muito racional. E todo mundo que é muito racional vive ligado às condições que estão vivendo. A pessoa que vive por condição é uma pessoa que ouve a voz do cérebro. O pastor lá na pregação ele fala, Deus vai transformar a sua vida. Você vai ser curado, você vai ser curada, a sua família será liberta. Mas você olha para a sua condição e diz, não, talvez aquela outra pessoa ali receba isso, talvez seja para aquele outro, mas para mim não é possível. Por quê? Porque minha condição é muito difícil. O objetivo da voz da razão, irmãos, é o falso confronto. Por quê? O cérebro não vai ficar calado sempre que a gente desafia ele a fazer algo novo, algo diferente, algo desafiador. Ele pega e fala, não vamos mexer com isso não, para quê? Você ouve uma palavra dizendo para você, sim, irmão, busca o seu crescimento, investe na sua vida profissional, vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai se capacitar, investe em alguma coisa, abre um negócio, abre uma célula, vai ganhar vidas para o Senhor Jesus, prega essa palavra aqui, ó, vai evangelizar, você fala, não. A voz do cérebro fala, é trabalhoso demais, para que eu vou fazer isso? Você não tem preparo, você não tem capacitação, é muito difícil. Você viu o que aconteceu com aquelas outras pessoas lá que foram fazer isso e se deram mal. É a voz da razão, tenta racionalizar tudo. O cérebro, irmãos, ele é uma ótima ferramenta. Para quê? Para armazenar informações. Então, por isso ele tem um arquivo, sabe? Ele tem um arquivo de tudo o que aconteceu na sua vida. Todas as vezes que você é desafiado a uma situação, uma situação nova, uma situação difícil para você, ele busca no arquivo. E lá no seu arquivo, ele vai encontrar todas as dores, todas as perdas, todos os sofrimentos que você já enfrentou, todas as dificuldades, tudo aí. Ele vai falar, sabe, para você, olha, analisando bem tudo isso aqui, é melhor você não fazer nada. Analisando bem isso aqui, é melhor você ficar quieto aí no seu lugar. Analisando bem isso aqui, deixa esse negócio de prosperar para outros. Isso não é para você não. Deixa esse negócio de ter um ministério poderoso na presença de Deus. Isso não é para você não, vai dar muito trabalho. Você não lembra que daquela vez aquela pessoa te traiu, aquela pessoa te abandonou, aquela pessoa falou mal de você? Não vale a pena. Ele vai lá nesse arquivo e ele traz tudo isso à tona de novo. Quando Deus falou com Moisés na sarça, ele diz que Moisés iria libertar o povo de Israel. Está lembrado dessa passagem? Lá no Êxodo, Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Moisés vai lá, Deus fala assim, eu vou enviar você ao Egito para libertar o meu povo. Sabe o que aconteceu? O cérebro do Moisés foi lá no passado, ele falou assim, eu vou ser um libertador do povo de Israel. Aí ele foi buscar no arquivo pessoal dele, o que tinha nesse arquivo com relação a isso. Aí ele se lembrou que uma certa vez um egípcio estava contra um judeu lá e ele estava batendo naquele judeu e Moisés foi tentar ajudar. Quando ele foi lá, ele chegou para tentar ajudar aquele judeu, ele matou o egípcio e depois, por causa disso, ele teve que fugir do Egito. E aí o cérebro de Moisés falou assim, Moisés, essa proposta não é boa, você se lembra daquela vez, tudo que aconteceu, olha o problema que você teve, você está aqui já há 40 anos por causa disso. Não vai dar certo. É a razão do Moisés falando com ele. E aí Moisés olha para o Senhor e fala, mas Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu sou tal, eu sou tal. E aí veio todas as desculpas que ele poderia ter inventado para tentar não assumir aquilo que a voz de Deus estava falando com ele. Todas as vezes, querido, que você quiser avançar e crescer, sobre o seu futuro, você não pode consultar o seu cérebro. Sobre o seu futuro, você precisa consultar o seu coração. Porque quando você consultar o cérebro, ele vai procurar no arquivo dele e ele vai achar muitas coisas para tentar te demover de fazer isso.
tentar te desanimar, de fazer desistir. A voz da razão, a voz do cérebro, é a primeira voz que tenta chamar, roubar, prender a sua atenção. E a segunda voz, anota aí, a segunda voz que eu quero falar com vocês hoje é a voz da alma. A voz da alma é a voz da decisão, queridos. Jeremias 20, no versículo 9, fala o seguinte: Mas se eu disser, não me lembrarei dele, nem falarei mais no seu nome, então isso se torna em meu coração um fogo ardente, encerrado em meus ossos. Estou fatigado de contê-lo, já não posso mais. O profeta Jeremias aqui, ele está expressando a intensidade da voz da alma. Ele falou assim: a voz da alma é como um fogo no meu coração. É uma paixão, é um anseio profundo que não podemos conter. Essa voz é aquela voz que te impulsiona. Sabe? Quando você fala assim, não, hoje eu vou me levantar, hoje eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou conquistar. Essa é a voz da sua alma. Essa voz te impulsiona a romper barreiras. Essa voz te faz querer conquistar muitas coisas. Jeremias, ele fala aqui que essa voz é uma voz poderosa. Mas a gente precisa discernir o que? Se essa paixão e esse desejo estão muitas vezes alinhados com a palavra e a vontade de Deus. E se esse desejo e essa voz da alma que grita em nosso peito, ela vai nos levar a cumprir o propósito de Deus. A gente precisa saber disso. A alma do homem, ela precisa estar sujeita ao espírito do homem. Nós somos seres trinos, corpo, alma e espírito. Qual é a hierarquia aqui? O espírito do homem conectado com o espírito de Deus. Quando isso acontece, o espírito do homem governa sobre a alma do homem. E aí o espírito de Deus envia os impulsos para o espírito do homem e o espírito do homem governa a alma. A alma do homem, ela precisa estar sujeita ao espírito do homem, que por sua vez é sujeito ao espírito de Deus. Então, o espírito do homem governa a alma e a alma governa o corpo. Essa é a ordem correta das coisas. A alma é o centro das nossas decisões, querido. Quando você vai ter uma decisão difícil pela frente, a sua alma ela vai mandar um código interno. Quem aqui já sentiu um frio na barriga? Quem aqui, quando diante de uma situação, uma decisão difícil pela frente, uma situação complicada, já sentiu um gelo por dentro assim? Isso é uma resposta da sua alma. Ela está mandando informações para o seu corpo, porque ela está numa situação difícil, que ela não está confortável. Então ela manda reações para o seu corpo, para que você possa se defender de uma situação difícil. A nossa alma, ela é pujante, ela tem força, ela quer romper, ela quer conquistar o mundo. A nossa alma é como se ela fosse um touro amarrado, sabe? Ela está pronta para avançar, para crescer, ela é impulsiva, mas ela é muito suscetível a paixões. Ela é muito suscetível à influência. A alma, irmãos, você vai aprender muito isso quando a gente estudar no nosso curso de teologia sobre a antropologia bíblica, que é o estudo do homem. Você vai aprender que a nossa alma, ela é como se ela fosse... Você já viu aquela expressão, uma Maria vai com as outras? A nossa alma é uma Maria vai com as outras. Por quê, pastor? Porque quando você fortalece o seu espírito, a alma se apega ao seu espírito e aí você consegue governar o seu corpo. Mas quando o que está fortalecido não é o espírito, é a carne, a alma ela se apega à carne. Então você não tem governo nenhum do espírito. Por isso que você faz o que você não queria fazer, por isso que você peca sabendo que é errado. Então quando você está na carne, a sua alma se apega à carne. Então o espírito não tem controle mais sobre ela, porque ele está enfraquecido. A alma é uma Maria vai com as outras. Ela é uma ótima fonte de motivação, de paixão, de garra, mas você precisa tomar cuidado.
Lá no curso de teologia, na antropologia bíblica, a gente estuda sobre a alma, essa relação do espírito, alma e corpo. Como que funciona isso? Para você depois ter um aprofundamento nisso daqui, você precisa estudar esse tema. Essa é a segunda voz, a voz da alma. Porque essa aula aqui é uma aula tremenda. As 5 vozes que guerreiam contra a sua atenção, para ter a sua atenção. E agora eu vou falar da terceira voz. A terceira voz, irmãos, ela pode ser muito boa, mas ela pode ser muito ruim. Essa voz aqui, ela pode te ajudar muito, mas ela também pode te atrapalhar muito. Essa terceira voz, do mesmo jeito que ela te coloca para cima, ela pode te paralisar. Qual é essa terceira voz? A terceira voz é a voz das pessoas. A voz de terceiros, sabe? Não estou dizendo pessoas que, por exemplo, não é o seu cônjuge, não são seus filhos. São pessoas terceiros que não têm relação com aquilo que Deus te chamou para fazer. Não tem relação com o seu propósito de vida. Essa voz é a mais perigosa. Quando você tem, por exemplo, se você é uma pessoa muito frágil nas suas emoções, você tem necessidade de aprovação, toda hora você quer que alguém afirme para você: nossa, parabéns por ter feito isso, nossa, como você tá bonito, nossa, que legal, hein? Como você se deu bem nisso daqui, nossa, parabéns por isso. Se você é essa pessoa que tem essa necessidade de ser reconhecido, essa necessidade de aprovação, você fica dependendo do que as pessoas estão falando ao seu respeito ou do que elas pensam ao seu respeito. Muitas vezes você deixa de agir, fazer algo que você precisava fazer na sua vida por causa da opinião das pessoas. Esse é o problema da voz das pessoas. Quando você dá muita importância para ela, ela pode te paralisar. A Bíblia fala assim, em Samuel 15, lá na passagem que fala do rei Saul, versículo 22, né? E 23. Só um trechinho que eu vou ler aqui para vocês. Então Samuel disse: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Palavra dura de Samuel aqui, irmãos. Por quê? O rei Saul, na época aqui, recebeu instruções claras de Deus através do profeta para destruir completamente os animais e o povo de Amaleque. No entanto, quando Saul ouviu a voz das pessoas que estavam ao redor dele, e ele permitiu que essas vozes influenciassem a decisão dele, onde ele poupou o rei Agag e algumas das ovelhas e bois com a justificativa de que era para fazer sacrifícios e adorar a Deus com isso. Desta forma, ele contrariou aquilo que o Senhor tinha falado para ele fazer. Dessa forma, ele contrariou a ordem de Deus e preferiu dar ouvidos à voz das pessoas. Porque a Bíblia fala, né? Quando você lê essa passagem inteira, a Bíblia fala assim que as pessoas queriam ficar com aqueles despojos de guerra. Eles queriam pegar ali o boi, o carneiro, né? Pegaram o rei, levou o rei preso, ao invés de ter matado todo mundo como Deus tinha falado para fazer. Então, todas as vezes, irmãos, que você dá ouvidos para a voz da desobediência, quando você dá ouvidos a essa voz, é o maior pecado que uma pessoa pode cometer, porque você já tinha a voz de Deus. Você já tinha ali a instrução de Deus. Aquilo que Deus queria que você fizesse já estava claro. E aí o rei Saul foi lá e fez o inverso disso, porque ele não queria ficar mal com as pessoas. Queridos, saiba de uma coisa: todas as vezes que você quiser agradar as outras pessoas, você vai estar perdendo. Ai, pastor, mas e como que eu vou fazer? Como que eu vou ter amigos? Como que eu vou ter pessoas que convivem comigo? Toda vez que você quiser agradar as pessoas que se relacionam com você, você vai sair perdendo. Por quê? Porque você precisa, primeiro de tudo, fazer a vontade de Deus. Depois, pensar naquilo que é melhor para você. Depois, se você tiver vontade, você aceita opiniões.
Irmão, você precisa criar dentro de si um bloqueador. Um bloqueador de opiniões de terceiros. Por exemplo, tem muita gente que não faz muitas coisas porque pensa o seguinte: ah, mas o que o fulano de tal vai pensar? Ah, mas o que vão dizer se eu fizer isso daqui? Ah, mas e se eu fizer isso daqui, vão falar de mim. Vou dar um exemplo. Você está lá precisando fazer uma rendinha extra aí, e aí alguém fala assim: olha, por que você não pega isso aqui, ó? Você vai lá no centro, compra lá umas garrafinhas, ou melhor, você vai lá e se cadastra aqui na empresa que vende garrafinha, que vocês sabem qual é, e você vai lá e se cadastra e pega e vende essas garrafinhas que você vai fazer mais. Ah, mas o que vão falar de mim? Vão falar que eu sou vendedor, vão falar que eu estou querendo enganar as pessoas. Não, vão falar que eu estou passando necessidade. Está se importando com o que as pessoas vão falar, ao invés de se importar com a sua própria necessidade. Isso é para tudo, queridos. Isso é para tudo. Tem gente que ela não tem coragem de desenvolver o ministério que Deus deu para ela porque ela está preocupada com a opinião dos outros. Irmão, se Deus falou para você que é para você fazer uma coisa, não importa a opinião de ninguém. A única opinião que você precisa se preocupar é com a opinião de Deus. A única coisa que você precisa querer saber não é o que as pessoas falam a seu respeito. Você precisa querer saber aquilo que Deus fala ao seu respeito. Nossa, pastor, mas tá todo mundo me criticando, tá todo mundo falando mal de mim, e eu tô fazendo certo, eu tô de acordo com a palavra de Deus. Então fique em paz. Fique em paz, queridos. O Silvio falou uma verdade aqui, ó. Nós devemos nos afastar de relacionamentos com pessoas que nos afastam de Deus. Sabe aquela pessoa que faz parte do seu círculo de amizade, mas ela vive te colocando para baixo? E aí ela dá sempre a opinião dela para você e a opinião dela sobre você sempre é negativa? Essa pessoa não é seu amigo. Essa pessoa não deveria fazer parte do seu círculo de amizade. Essa pessoa não deveria ter acesso a você diretamente. Essa pessoa é o que a gente chama de uma amizade tóxica. Todo mundo tem uma pessoa que você tá bem, você tá tranquilo, você tá feliz, mas você encontra aquela pessoa, você passa 5 minutos de conversa e você sai mal. Por quê? Porque aquela pessoa ela é um poço de murmuração, é um poço de mágoa, é um poço de reclamação, é um poço de opiniões negativas que ela quer te falar a opinião dela sobre você. E ela vai lá e despeja em você, você estava bem, mas agora você está saindo mal desse encontro com essa pessoa. Por quê? Porque ela é uma tóxica. É uma amizade tóxica e essa pessoa você precisa tomar uma decisão. Calar a voz dessa pessoa. Como, pastor, que eu vou calar a voz dessa pessoa? Você precisa tirar essa pessoa do seu convívio. Você tirar essa pessoa da sua vida. Por quê? Mas o que vão falar de mim? Nossa, vão me chamar de grosso. Nossa, vão me chamar de antipático se eu fizer isso. Irmãos, Deus deu para você uma coisa chamada livre-arbítrio. E por que você quer viver dependendo da opinião de outras pessoas? Por quê? O apóstolo Pedro, em Atos 5:29, falou o seguinte: respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram levados diante das autoridades e falaram assim: não fica falando desse nome porque senão a gente vai punir vocês. Aí ele falou assim: mas você acha que eu vou obedecer a quem? E eu vou me importar com a opinião de quem? De vocês ou de Deus? Paciência. Então, querido, se você está de acordo com a vontade de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está querendo cumprir o seu propósito, se você tem esse tipo de pessoa na sua vida, você precisa eliminar essas pessoas o mais rápido possível. A voz das pessoas é a terceira voz que luta para ter a sua atenção. E agora é a quarta voz que eu quero falar com você. Essa é a voz do diabo. Lá em 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, queridos,
Ele é descrito aqui como um leão rugindo, buscando uma oportunidade para nos devorar. Ele usa estratégias para tocar nas feridas emocionais. Então, se você é uma pessoa fragilizada emocionalmente, se você é uma pessoa que tem bloqueios, crenças limitantes, medos, ele vai se aproveitar de todos esses pontos fracos na sua vida para tentar te atacar. Se você der ainda brechas de pecado para ele, aí sim que ele vai deitar e rolar na sua vida. Ele vai tocar nas suas feridas, ele vai tocar nos seus bloqueios, ele vai usar pessoas que às vezes você gosta para te colocar para baixo, para te prejudicar, para te tirar do seu propósito de vida. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo: sede sóbrios e vigiai. Sejam sóbrios, queridos, e vigiem, porque ele está ao redor e ele vai usar todas as oportunidades que ele tiver. Só que ele nunca vai aparecer para você com aquela cara feia, né? Nunca, não posso dizer nunca, mas geralmente ele não vai aparecer para você com chifre, com rabo, né? Não que ele seja assim, mas essa é a figura que pinta dele, né? Ele não vai se mostrar como ele realmente é, mas ele sempre vai vir para você com uma ótima proposta. Lembra do Saul? Não, vamos pegar aqui, ó, esses melhores animais e vamos sacrificar ao Senhor. Lá em Gênesis, a proposta da serpente para Eva. Vou ler aqui, Gênesis 3:1. A serpente era a mais astuta de todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente se aproximou da Eva e a primeira coisa que ela fez verificou o quanto que Eva sabia sobre aquilo que Deus disse. A primeira coisa que o inimigo vai fazer, irmãos, é saber o quanto você conhece acerca da vontade e da palavra de Deus. O quanto você conhece da palavra de Deus. Presta atenção nisso aqui, que isso é muito sério. Presta atenção aqui, não fica fazendo outras coisas não. A primeira coisa que a serpente fez foi uma pergunta. É isso mesmo que Deus disse? Não comam de toda a árvore do jardim? Ela estava querendo saber o quanto que a Eva sabia acerca da ordem que Deus tinha dado. Olha só a resposta da Eva no versículo 2. Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Olha só, a Eva falando, aqui é o que ela sabia sobre a ordem de Deus. Não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela falou assim: vocês não podem comer dele e nem tocar nele para que vocês não morram. Deus não tinha falado nada sobre tocar. A Eva, ou ela quis mostrar que ela era sabichona, ou na verdade ela não sabia muito bem qual era a ordem de Deus. Sabe qual é o problema aqui, queridos? É que com isso, a falta de clareza que a Eva tinha sobre aquilo que Deus tinha falado fez com que a serpente enganasse Eva. Eu não vou ler tudo, mas a história se desenrola, né? E olha só o que aconteceu. A serpente foi e falou para Eva: não, vocês não vão morrer nada. Isso é mentira de Deus. Ele não quer é que vocês sejam como ele, conhecedores do bem e do mal. Então ele fez essa proposta para Eva. E aí, olha só o que aconteceu. Ela estendeu a mão dela e pegou o fruto. Imagina a Eva estendendo a mão dela, pegando aquele fruto que a gente não sabe qual é. E talvez ela não pegou logo e já colocou na boca. Estou interpretando aqui, parafraseando, tá bom? Não está escrito isso. Mas pode ser que ela não fez isso. Pegou logo e já colocou na boca, já comendo. Olha só onde a serpente entra com engano aqui. Ela pegou do fruto e sabe o que aconteceu? Na cabeça dela ela falou: não pode comer dele e nem tocar. E aí ela pegou. E quando ela pega, ela fala assim: eu não morri. Logo ela entendeu que a serpente está certa. Deus está me enganando. Se não era para comer dele e nem tocar, senão eu ia morrer. Eu toquei e não morri, então agora eu posso comer, que eu também não vou morrer. Queridos, todas as vezes que você
não ouve a voz de Deus, não tem clareza daquilo que Deus está falando e da palavra dele que ele já deixou, nós corremos o risco de ser enganados. Mas pastor, o senhor está falando isso só porque o senhor dá aula, né? Queridos, é muito fácil enganar quem não conhece. Quem conhece um pouquinho a mais já consegue enganar, porque a pessoa vai falar para você que está escrito assim e não está. O que eu faço então, pastor? Você precisa conhecer aquilo que Deus disse. E eu falo isso não é porque eu quero que você estude comigo, é porque eu sei que todos precisamos conhecer a palavra de Deus. Ah, pastor, mas fazer um curso não é só para quem é pastor? Não é só para quem trabalha na igreja? Não é só para quem é líder, diácono, obreiro? Não é, irmãos. Sabe por quê? Porque vai ter momento que vai estar você e o inimigo, e ele vai estar falando no seu ouvido. E se você não souber o que Deus disse, você vai acreditar nas mentiras dele. Ele vai fazer alguma proposta para você que parece muito boa. Ser como Deus, não é uma proposta boa? Aos olhos, né, carnais? Deus está te enganando. Ele não quer que você seja igual a ele. Pode pegar e comer que você vai ver, você vai ser igual a Deus. É uma proposta muito boa. E aí, porque ela achou que realmente Deus estava enganando, eu não posso tocar, não posso comer. Eu já toquei e não morri, agora eu vou comer porque eu quero ser igual a Deus. Quando você aceita, irmão, a proposta do diabo, você se desconecta e atrasa o cumprimento do seu propósito. Todas as vezes que você troca o propósito pela proposta, você vai se desconectar do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você possa ter aceitado muitas propostas que te afastaram da vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes você não tinha clareza do que Deus estava falando e o diabo, de alguma forma, conseguiu te enganar. Só que você, primeiro de tudo, não poderia ficar dando ouvidos a essas vozes. Você não pode, irmãos, dar ouvidos a essas vozes estranhas. Você não pode dar acesso a pessoas que não vão te impulsionar para você cumprir o seu destino, o seu propósito. Não dê acesso. Digita, vou falar essa frase aqui, é uma frase de colocar no Stories. Não dê acesso a quem não te dá destino. Você consegue digitar essa frase aí para você gravar? Digita aí nos comentários. Não dê acesso a quem não te dá destino. Se você entendeu isso aqui, digita essa frase aí que quando você digita, isso ajuda você a memorizar. Não dê acesso a quem não te dá destino. Lembra do Moisés? Viu o povo sendo castigado, escravizado, viu o egípcio sendo agredido pelo... O egípcio agredindo o hebreu lá, né? Foi lá e quis ser o libertador do povo antes de ouvir a voz de Deus. Ele não tinha escutado a voz de Deus ainda mandando ele fazer aquilo. E o que aconteceu com ele? Por causa disso, ele passou 40 anos longe do propósito. Por causa disso, ele passou 40 anos longe do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, querido, cuidado com as vozes que você anda ouvindo. A proposta pode ser muito boa, sim. A proposta pode ser maravilhosa. Olhando pelos olhos naturais, é uma ótima oportunidade. É um ótimo negócio. É um ótimo trabalho. Mas qual é a palavra que Deus tem acerca dessa situação? Qual é a voz, aquilo que Deus está dizendo? Então vamos falar aqui sobre essa quinta voz. A quinta voz é a voz de Deus. Ela tem uma característica. Eu quero ler uma passagem com vocês aqui, em 1 Reis 19, 11. Tem muita gente que acha que Deus só fala, né? Na boca do profeta. Já viu? Eis que eu te digo, meu servo. Tem gente que só consegue entender que Deus fala assim. Mas olha só como é a voz de Deus. 1 Reis 19, 11. E Deus lhe disse, sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, também um fogo.
e o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Ali sim estava o Senhor. Então, Deus estava mostrando aqui, queridos, que às vezes a gente está muito envolvido com o barulho, o terremoto, o poder, a manifestação, o milagre, a profecia, a revelação, mas às vezes a voz de Deus está naquela oração que você faz no seu quarto, fechadinho, quietinho, só ouvindo a voz de Deus. Por quê? Porque às vezes ele vai falar no seu coração. E né, isso é na maioria das vezes. Você não precisa ficar andando para um lado e para o outro, buscando um profeta e uma revelação. Porque Deus vai falar no seu coração. Existe um tipo de dificuldade, né, de interpretar, porque o nosso cérebro é racional. Quando você ouve Deus falando ao seu coração, às vezes você não acredita. Lá em Isaías 30, 21, ele fala o seguinte: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviares nem para a direita e nem para a esquerda. A figura aqui, irmãos, é daquela voz que vem suave, aquele sussurro lá no fundo. Ele fala, esse aqui é o caminho. E lá do outro lado está o barulho, vem por aqui, porque aqui tem tudo que você precisa, revelação e manto e mistério de Deus. E aí do outro lado está falando, o caminho é esse aqui, ó. Vai por ele. Esse é o caminho. Não se desvia. Nem para a direita, nem para a esquerda. Aí você pensa, nossa, mas aquela voz está tão bonita. Ela está me chamando com tanto poder. Parece tanto que é Deus, mas não é. E como saber que realmente é a voz de Deus e o que não é? Para a gente terminar aqui essa aula. Último tópico aqui. A gente só reconhece uma voz quando ouvimos diariamente. Lembra do vídeo do pastor? Você só vai reconhecer uma voz quando você tiver costume. Você precisa de duas coisas para reconhecer a voz de Deus. Anota essas duas coisas. Primeira delas, sensibilidade. Segunda delas, intimidade. Sensibilidade e intimidade, senão você não vai reconhecer a voz, porque Deus vai falar com você. Só que se você só ouve a voz de Deus de vez em quando, lá uma vez ou outra, quando ele fala, às vezes você não entende muito bem que é ele. Sensibilidade, você precisa estar sensível à voz de Deus e você precisa estar íntimo. Intimidade, fala de contato, fala de relacionamento. Lembra do que Jesus disse, né? João 10:4. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai na frente delas. E as ovelhas o seguem por quê? Porque conhecem a sua voz. As ovelhas conhecem a sua voz. Então, quanto mais rápido você reconhecer a voz de Deus, menos problemas você vai ter. Então, você precisa fazer o quê? Buscar viver em intimidade e ter sensibilidade com relação à voz de Deus. Agora tem 3 princípios para você distinguir a voz de Deus. 3 princípios para você distinguir quando é Deus que está falando e quando não é Deus quem está falando. Anota esses 3 princípios aqui. Primeiro princípio, Deus nunca vai falar nada que não esteja na Bíblia. Irmãos, tem gente que vive uma vida doida, procurando revelação de todo que é lado. Uma hora está aqui, outra hora está acolá, e vai para monte, e é isso e aquilo, procurando que Deus fale com ela. E aí, nessa busca doida por revelação e por alguma profecia, ela ouve coisas absurdas, que não tem nenhum sentido com a palavra de Deus. E ela se apega a essa coisa absurda dessa palavra que recebeu e vive de acordo com isso. Só que Deus nunca vai falar nada que não esteja na Bíblia. Não é que aquilo que vai ser dito vai estar escrito literalmente na Bíblia, mas o sentido do que Deus revela ou fala em profecia vai estar totalmente de acordo com o que a Bíblia diz. Esse é o primeiro princípio. Nenhuma revelação, nenhuma profecia, nada que vai contra o que está na Bíblia é de Deus.
Ah, pastor, mas foi o homem de Deus quem disse. Naquele momento, ele não estava falando inspirado por Deus. Se aquilo que ele disse vai contra o que a Bíblia diz, ele não estava sendo usado por Deus ali. Segundo princípio, tudo que Deus falar, ele depois vai confirmar. Quando Deus fala algo, ele vai confirmar isso no seu coração e você vai ter paz. Você vai ter paz. Deus disse assim, eu nunca farei nada sem antes falar e contar aos meus servos, os profetas. Então Deus, ele sempre vai falar algo e vai confirmar. E você mesmo pode pedir para Deus confirmar algo que ele está falando contigo. Ele vai te confirmar no seu espírito, de alguma maneira. Outro ponto, e último, terceiro princípio aqui, para você reconhecer a voz de Deus. Deus nunca vai te pedir algo que você possa fazer sozinho. Se você tem um propósito, você quer saber qual é o seu propósito de vida, saiba que o seu propósito, ele sempre, e Deus te pedir algo, esse algo, se você pode fazer sozinho, não é o que Deus está te pedindo, porque Deus, ele não é um Deus individualista, ele não vai te estimular a querer viver uma vida sozinho e fazer tudo sozinho. Ele sempre vai te colocar em situações onde você vai ser dependente dele. E você vai precisar, além de depender dele para fazer isso que ele está te mandando, você vai precisar se conectar com outras pessoas para você conseguir atender aquilo que Deus está te pedindo. Esse é Deus. É assim que ele vai trabalhar na sua vida. É assim que ele vai fazer com você. Primeiro, dependência dele, depois conexão com outras pessoas. Tem uma frase, Bill Johnson, que ele fala o seguinte: o nosso problema com a fé não é a nossa incapacidade de ouvir, mas é a nossa disponibilidade em ouvir todas as outras vozes. A gente até ouve Deus falar, querido, mas a gente também ouve muita coisa que não deveria. A gente dá ouvidos a muita coisa que não precisaria. A gente se preocupa muito com opiniões de pessoas que não deveríamos nos preocupar. Esse é o problema. É por isso que a gente tem tantos problemas na nossa vida. A gente dá muito ouvido a vozes que não deveríamos estar dando. E isso atrapalha. Isso nos atrapalha. Então o que você precisa fazer? Eliminar essas vozes. Eliminar essas vozes que estão competindo pela sua atenção com a voz de Deus. Como que você vai fazer para você discernir, entender e saber o que Deus está dizendo? Não tem outra forma, não existe outra maneira senão conhecendo a palavra dele. Não existe outra maneira senão conhecendo aquilo que ele disse. A Bíblia é a vontade de Deus escrita para nós aqui, queridos. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, você precisa recorrer à palavra dele, que ele já deixou. Se ele quiser falar com você algo além da palavra, ele pode sim usar pessoas e ele vai confirmar depois e você vai saber que é ele. Por quê? Porque aquilo que ele disser vai estar totalmente alinhado com a palavra dele. Então por isso que eu quero te convidar. Eu abri as pré-matrículas para o seminário de teologia e dessa vez esse seminário de teologia do Instituto da Escola de Sabedoria Bíblica, ele vai ser diferente. Por quê? Porque ele vai ser ao vivo e ele não vai ser com aulas gravadas. A gente vai se encontrar ao vivo toda semana. E aí eu vou dar essas aulas para vocês de teologia ao vivo. Assim como a gente faz nessas lives aqui. Então, eu quero te convidar a fazer a sua pré-matrícula no seminário de teologia. Por quê? Porque agora, já em janeiro, nós vamos começar nossas aulas. Então, você pode fazer a sua pré-matrícula. Depois você vai poder fazer a matrícula oficial. E em janeiro a gente vai ter um ano todo de aulas, todas as semanas uma aula ao vivo. Eu quero mostrar aqui rapidinho para vocês como vai funcionar esse seminário, tá bom? Ó, a formação em teologia, tá? As pré-matrículas já estão abertas. E aí você pode fazer a sua pré-matrícula clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. É só uma pré-matrícula, tá bom? Você não precisa nem pagar nada, você vai entrar aqui. Vai clicar no link, ele vai te abrir uma página, lá tem todas as informações do curso. E aí, aqui é a nossa área de membros, né, da nossa comunidade, e as aulas vão estar todas aqui.
tá trancado aqui, tá? Porque ainda não está liberado o treinamento. Então, a gente vai ter, ó, o Deus invisível. Vamos estudar a pessoa de Deus. A gente vai ter o caminho, a verdade e a vida. Vamos estudar a cristologia, a pessoa de Jesus. Vamos estudar a antropologia. Vamos estudar a palavra de Deus na introdução bíblica. A gente vai estudar tudo aquilo que nós podemos aprender sobre a Bíblia. Vamos estudar o Antigo Testamento. Vamos estudar a Nova Aliança. Vamos estudar interpretação bíblica. Se você quer conhecer a palavra de Deus, então você precisa estudar todos esses temas aqui. Aqui, esse é o ambiente da nossa comunidade, tá? Você, se quiser adquirir, você vai poder adquirir os demais treinamentos também, ó. Especialista em interpretação e pregação bíblica, mas eu vou deixar para vocês todos esses bônus aqui, ó. O e-book, como preparar e pregar um sermão. Todos esses 5 cursos aqui também vão estar liberados. Jornada do Líder de Sucesso, um mini curso para pregadores, uma introdução à teologia, um treinamento aqui sobre inteligência emocional e a identidade do adorador. Esses aqui vão estar liberados para vocês também, tá? Fora todos os bônus que tem no curso. Ó, essa aqui é a página do nosso seminário, tá? Eu vou descer aqui só para mostrar para você as matérias, ó. São 12 módulos e você vai ter acesso a tudo isso aqui pelo período de 1 ano, tá? Nós vamos passar por todas essas matérias aqui durante todo o ano. Vamos estudar sobre Deus, né? Na teontologia, cristologia, antropologia. Aqui é a introdução bíblica. Aqui a gente vai estudar o Antigo Testamento. Nós vamos estudar também a Nova Aliança, o Novo Testamento. Vamos estudar a interpretação. Vamos estudar sobre o Espírito Santo. Vamos estudar sobre os anjos e demônios entre o céu e a terra, na dimensão espiritual. O que acontece ali? Então a gente vai estudar isso aqui. Vamos estudar sobre profecias. Vamos estudar sobre missões e escatologia aqui no final, tá bom? Tudo isso aqui você vai ter acesso com aulas ao vivo e todos esses bônus aqui, ó. Livros em PDF para baixar, comentários bíblicos, dicionário bíblico, chave bíblica, atlas bíblico. Você tem aqui um software, né, uma Bíblia eletrônica para baixar e instalar se você quiser. Uma coletânea com mais de 1000 esboços para você poder desenvolver no seu ministério de pregação. Tudo isso aqui, se eu fosse vender separado, valeria R$ 1.361, mas você vai pagar, olha, R$ 24,90 por mês. Esse é o valor para você estudar teologia. Mais barato que uma pizza. Você não compra nem uma pizza com isso aqui. Tá bom? Aí eu pergunto para você, é difícil aprender a vontade e a palavra de Deus? Não é difícil, queridos. É caro, pastor? Não é caro, irmãos. R$ 24,90 por mês para você estudar. Saber a discernir a voz de Deus. Então, clica aí no link que está na bio e você vai ser direcionado lá para o site. Faz aqui a sua pré-matrícula, tá bom? Que em janeiro nós vamos começar o nosso seminário de teologia online e ao vivo, tá? A gente encerra então aqui a nossa aula número 62. Obrigado a vocês que ficaram aqui. Clica aí, escreve aí nos comentários. Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou discernir a voz de Deus. Porque ele fala. Pode ter certeza que ele está falando. Agora a pergunta é, você está ouvindo? E você está discernindo o que ele está dizendo para você? Essa que é a pergunta importante, tá bom? A gente se vê na próxima segunda, tá? A gente se vê na próxima segunda, às 8 horas da noite, com um novo tema aqui para nossa live número 63. Clica aqui no link, entra lá no site, dá uma olhada, não paga nada. Faz a sua pré-matrícula lá, que você vai receber depois mais informações. E aí, se você quiser, você se efetiva lá na matrícula para o ano que vem de teologia, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até mais.